Mesa de trabalho. Qual a melhor posição para você dispor esse móvel que ganhou tanta importância nos últimos tempos? Se você está chegando agora, meu nome é Vera Souza, eu sou consultora de Feng Shui e organização profissional e esse aqui é o meu canal Vera Casa. Aqui eu compartilho um pouco dos meus projetos, daquilo que eu leio, das minhas referências. Na semana passada eu apresentei qual a melhor posição para você colocar o sofá da sua sala. E isso tem a ver com um conceito de Feng Shui, que é a posição de comando. Se você perdeu essa aula, eu vou deixar a playlist aqui para você rever. Mas hoje nós vamos falar sobre a posição de comando, olhando do ponto de vista da sua mesa de trabalho. Depois do início da pandemia, essa área da nossa casa ganhou muita importância. Muita gente acabou optando por continuar a fazer home office. E aí, como é que está o seu home office? Como é que você cuidou desse espaço que agora, além de ser só um quebra-galho, passou a ser o lugar onde você vai ganhar o seu dinheiro, é o lugar onde você vai ganhar o seu sustento. Então é muito importante que esse lugar esteja preparado para receber o Qi e para que ele se expanda de forma que você tenha também a sua carreira expandida. A gente não deve olhar para o nosso escritório em casa como só um puxadinho. Principalmente se esse escritório agora é de fato o seu endereço de trabalho, então vamos olhar com mais detalhe ainda para essa área. Eu preparei alguns slides que eu vou mostrar para você e para isso eu vou compartilhar a minha tela, porque eu acho que é mais fácil, assim você consegue ver, visualizar melhor o que eu quero dizer com posição de comando quando eu estou falando de mesa de trabalho. Então, o que eu preparei aqui para você? Eu estou mostrando aqui algumas imagens do que seria a posição ideal para a sua mesa de trabalho. A mesa de trabalho deveria estar num lugar dentro do cômodo onde essa mesa fica, de forma que você consiga enxergar quem chega pela porta, quem está entrando. Então, essa imagem que eu escolhi como a imagem do lugar ideal, essa cadeira está atrás da mesa, ou seja, quem está sentado aí na mesa está protegido pela mesa e tem visão do que está acontecendo pela frente. E isso é o que eu falo sobre a importância da posição de comando. Quando você está no comando da sua vida, você está vendo tudo o que está acontecendo. E quando você fica de costas, você não percebe coisas que estão passando aqui atrás. Então, continuando aqui nessa imagem, a gente tem, então, uma cadeira na posição de comando e essa cadeira tem por trás dela uma parede sólida. Mas não é uma parede sólida qualquer, é uma parede que tem ali algumas imagens, algumas referências que tem a ver com o negócio dessa pessoa, o que ela faz, ou imagens inspiradoras, imagens que tragam simbolismos que têm a ver com a sua carreira. Então, aqui tem que ser um lugar de inspiração. E olha, outro ponto importante que é a luminosidade. Ter uma mesa com uma janela lateral é o mundo ideal para você poder trabalhar, para você poder escrever e para que essa luz não atrapalhe também o seu monitor. Aí, falando em monitor, todo mundo trabalha com computador. É raro quem não tem um computador em cima da mesa enquanto trabalha. Então, a posição do computador também deve estar de uma forma que ele não impeça que você enxergue o que está acontecendo ali na frente. Então, ele está ligeiramente inclinado na lateral e assim você consegue trabalhar nessa mesa e também enxergar o que está acontecendo do outro lado da mesa. Outra coisa importante que eu estou mostrando aqui como uma boa referência é ter um tapete de fibras naturais embaixo da mesa e embaixo da cadeira. E para que serve esse tapete? Ele ajuda a proteger uma possível patologia geológica, né? São as influências do solo. Então, esse tapete ajuda a te dar proteção
Além do que, ele enobrece o espaço. É importante que esse espaço de trabalho seja um lugar inspirador, você não tem a sensação de que é só um puxadinho, né? Que você tem realmente um espaço em que você entra para realizar o seu trabalho, a sua função. Uma outra coisa importante que eu sinalizei ali, dei um sinalzinho, você ter uma planta. E essa plantinha que está aí, que é a espada de São Jorge, é uma plantinha que ajuda a limpar o ar. Então, aqui a gente tem um equilíbrio também dos elementos, mas isso é um outro capítulo que eu falo no curso e a gente não vai entrar nesse detalhe aqui agora. Olha só, eu expliquei, mostrei uma imagem que seria um espaço ideal. Agora tem um outro espaço aqui, e aí o seu olho já está ficando mais treinado para entender o que eu quero dizer com a posição ideal para a sua mesa de trabalho. Então, você vai ver que tem alguns aspectos que vão se repetir. É você ter uma parede sólida com quadros de artistas, quadros que são inspirações, provavelmente, para quem trabalha aqui. A cadeira está na posição de comando, é uma cadeira boa, com uma ergonomia boa, em que você tem um suporte também para a cabeça, então você consegue descansar os braços. Uma janela lateral, olha lá, estou colocando uns checkzinhos em tudo que está ótimo aqui nesse espaço. Uma janela lateral que também ajuda na luminosidade, não incomoda a sua tela do computador. O computador posicionado de forma que ele não atrapalhe a visão de quem está sentado à mesa, então você tem uma boa visão do que está acontecendo ali na frente. Um tapete de fibras naturais embaixo da cadeira e embaixo da mesa para proteger das influências do solo e uma plantinha, né? Uma plantinha sempre muito bem-vinda, principalmente quando a gente tem energia eletromagnética que vem de todos os aparelhos que a gente tem ligados, né? Os celulares, os computadores, enfim. Agora, mais uma referência que está dentre as boas referências aqui, né? Referências corretas de posicionamento da mesa de trabalho. E nesse caso aqui, tem até umas cores que tem a ver com o elemento madeira, e atrás, reparem que a cadeira está numa boa posição, atrás dessa cadeira a gente tem sólida, com quadros, com imagens inspiradoras, essa pessoa gosta muito de viajar, pelo jeito, e também a gente tem aqui uma janela lateral, um computador posicionado de forma que você enxerga o que está acontecendo à sua frente. Temos um tapete embaixo da mesa, embaixo dessa cadeira, e flores. Não é uma planta, mas são flores. Então, aqui a gente tem um bom equilíbrio, uma boa configuração. Eu faço uma ressalva nessa imagem, né? Isso aqui são imagens de referência, imagens que estão lá no meu Pinterest, que eu vou marcando como referências, que aqui eu faria uma correção, e eu vou colocar um xizinho em cima, é tirar lustre, porque é um lustre muito pesado, e ele forma uma espécie de uma seta, assim, bem em cima da mesa de trabalho. Então, eu trocaria por um plafond, por uma outra luminária que espalha melhor a luz e não forma essa seta invisível. Já que vocês já estão craques na posição ideal, eu vou começar a mostrar algumas outras imagens que não são necessariamente imagens de lugares com a mesa na posição ideal. Então, aqui a gente tem uma bela cadeira, atrás de uma mesa sólida de madeira, com as pernas protegidas, temos plantas, temos uma janela, só que essa mesa tem uma janela atrás das costas. Então, janela nas costas é um ponto de vulnerabilidade, porque você tem uma abertura nas suas costas e algo, né, pode incomodar o seu trabalho ali, algum movimento, alguma coisa que acontece, um som que você não consegue
perceber imediatamente, e isso pode provocar em você uma constante atenção. E essa constante atenção para o que está acontecendo aqui atrás, que eu não estou vendo, tira a sua concentração. Além disso, você acaba alimentando o estresse. Então, de pouquinho em pouquinho, você acaba não percebendo isso, mas quando você chega no final do dia no seu trabalho, você está cansado e não sabe por quê. É porque você tem essa área vulnerável aqui atrás. Então, o ideal seria tirar essa mesa dessa posição e colocar de frente para essa parede que tem ali uns lambris de madeira com algumas imagens, ou seja, ali seria a melhor posição para essa mesa e dessa forma quem está sentado ali consegue enxergar o que está acontecendo, o que está vindo da porta de entrada. Mais uma vez aqui uma referência muito bonita, uma mesa muito interessante, né? A gente tem aqui o computador numa posição que não atrapalha a visão, porém, de novo, uma janela atrás das costas provoca essa sensação de vulnerabilidade que a gente deve evitar sempre que a gente está falando de um sofá, de uma mesa de trabalho, lugares onde a gente fica por longos períodos. Então, agora vocês já sabem para onde a gente deveria movimentar essa mesa, né? Ela deveria ficar ali com as costas apoiadas nessa parede sólida e sem aberturas. Outra imagem, uma imagem em que, ao contrário das últimas duas que eu mostrei, a gente tem a janela à frente, e é uma paisagem bonita, você consegue ver o verde, então é um lugar inspirador do ponto de vista visual. Só que quem está sentado aqui nessa cadeira não está vendo o que está vindo aqui dessa porta, então a sua visão fica limitada, você está olhando para uma bela paisagem, mas o que está acontecendo aqui atrás de você, você não está enxergando. E isso é se colocar numa posição de vulnerabilidade. Isso é contra o conceito da posição de comando. Eu vou mostrar mais uma referência que eu mais encontro nas minhas consultorias, são mesas exatamente nessa posição. A mesa está de frente para uma parede, dando as costas para uma porta. Então, são duas questões que não são bem-vindas, de costas para a porta e virado de frente para uma parede. Não é uma imagem que te traz projeção. Ela, na verdade, essa parede, ela cria um bloqueio. E esse bloqueio que é físico pode impactar o seu crescimento profissional também. Então, eu vou mostrar agora aqui alguns ajustes que você pode fazer para corrigir. Vou voltar naquele exemplo que eu mostrei, em que a cadeira está de frente para uma janela, tem uma boa visão do que está acontecendo lá fora, podem ter passarinhos, árvores, mas você está de costas para a porta, ou seja, você não está vendo o que está acontecendo aqui atrás. Então, um remedinho que você pode colocar aqui nesse lugar é acrescentar, sabe aqueles espelhinhos? Espelhinho de maquiagem que você coloca e você consegue ajustar a posição dele. Você pode adicionar esse espelhinho, eu estou indicando aqui aonde poderia ser, ou seja, você tem que colocar esse espelho como se você estivesse arrumando o espelho retrovisor do carro. Você tem que enxergar o que está acontecendo aqui nas costas. É lógico que quando eu falo de colocar uma correção, e essa é uma correção física, na verdade, esse espelho está aí para te ajudar a enxergar o que está acontecendo aqui atrás das suas costas, e com isso, aliviar essa sensação de desproteção, a sensação de vulnerabilidade, que aumenta o estresse e, portanto, diminui a sua imunidade. Então, essas são aquelas coisinhas que vão acontecendo de pouquinho, mas que no final do período acabam impactando a sua saúde. Então, o mundo ideal é você mudar a posição dessa mesa.
e não tomar o remedinho, né? Sempre melhor a gente não precisar tomar remedinho. Aqui, nessa outra configuração, que é a mais comum, que eu vejo muita gente trabalhando de costas para a porta e virada para uma parede, às vezes uma parede branca, sem estímulo nenhum, com uma sensação realmente de bloqueio. Primeiro, também colocar o espelhinho retrovisor na frente, de forma que você consiga enxergar o que está acontecendo atrás, e colocar uma imagem imediatamente à frente, nessa parede, que te dê perspectiva, que traga essa sensação de abertura, que é o oposto de uma parede que bloqueia o seu caminho, que bloqueia a sua visão e que pode bloquear também a sua carreira. Então, óbvio que o ideal é você mudar a posição da mesa, mas às vezes, né, a gente não consegue fazer isso por falta de espaço, por N questões. Então, eu estou trazendo aqui soluções possíveis e fáceis de serem aplicadas. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro como você pode melhorar a disposição da sua mesa de trabalho, os benefícios que você pode ter colocando a sua mesa na posição ideal e também algumas soluções para quando você realmente não pode fazer essa mudança e aí usa os remedinhos, né, as soluções, os ajustes que eu indiquei. Esse é um dos aspectos que eu ensino para você no meu curso Natureza do Equilíbrio. Então, se você quiser saber mais como conformar ambientes, como equilibrar as cores, as texturas, qual a melhor função que você pode dar para um espaço e qual a melhor distribuição que você pode fazer para que para que a energia ela circule da melhor maneira possível. Se você gostou daquilo que você viu aqui, deixa aqui o seu like. Se você conhece alguém que está precisando dessa informação, porque agora começou a trabalhar dentro de casa, então é só compartilhar esse vídeo. E eu te espero na próxima semana. Um beijo e até a próxima!